Olá a todos, estou aqui novamente no ICC, Quiet Move do Chile, 2065 pontos de rating, a peão da dama, respondi com o cavalo F6, isso aqui se não me engano é o sistema London, salvo engano, a gente vai verificar isso depois na análise após a partida. Ele deve fazer agora um bispo D3, seguido de C3, ok, bispo D3 agora, C3, certo? Eu vou fazer o meu lance típico aqui, que eu sempre faço B6. A ideia é a seguinte, bispo A6 e esse bispo de casas claras, que normalmente é um problema para as negras. Eu já consigo trocar pelo valioso bispo de casas claras das brancas. Isso diminui muito a força do ataque branco. Ok? Seguindo então, cavalo BD7 ou cavalo... Vou fazer cavalo BD7, porque minha dama já quer sair para C7. E agora cavalo BD7 defende lá o bispo. O cavalo de BD7 defende o cavalo de F6. Dando sequência, então, dama C7, tentando adquirir o controle sobre a casa E5. Agora eu tenho 3 unidades que atacam a casa E5. Ele tem apenas 2 controles sobre essa casa. Já estou completando meu desenvolvimento. Logo as torres entram em jogo. H6 pedindo explicação ao bispo. C4. O que eu gostaria mesmo de fazer é o lance E5. Mas para isso, primeiro tinha que ter uma torre, né, na coluna. A torre de A em C8 ou A em D8? A dúvida é o seguinte, porque essa torre normalmente vai vir para D8 ou E8, ou mesmo permanecer em F8, porque o peão de F vai avançar. Vou fazer esse lance aqui. Posição equilibrada. Repito, as brancas já perderam muito da força de jogo com a perda, a troca dos bispos de casas brancas, né? Aqui, vou tomar, está simplificando um pouco. O jogador tem mais rating que eu, 2065 pontos. Então, se eu empatar essa partida, eu não vou ficar chateado, não. Não estou vendo nada específico. B5, talvez com a dama, depois em A5, olhando a casa A2. Não tem nada assim específico ainda não. F6 não dá, porque ele já tem um intermediário. Torre agora, talvez uma torre em E8, E5, seguido de F6. Eu vou fazer um negócio, deixa eu ver. Eu vou fazer um negócio meio arriscado aqui. Eu vou fazer esse lance, seguido de F6, F5. Aí eu vou ter esses dois peões aqui avançando aí sobre o centro de peças. Vou fazer F6 agora. Depois um C4 para impedir que esse peão de C3 defenda o peão de D5, né? Esse peão está meio que isolado aqui agora, embora tecnicamente ele tenha um peão na coluna adjacente. Ele parece meio que isolado. Atacar a dama. Ganhando espaço, ganhando tempo. Ok, G7 está pressionado. Por enquanto está bem defendido pela dama. Torre de F em D8. Vou fazer o seguinte, um lance simples aqui, já colocando pressão aqui no peão de D5. Torre F7, defendendo aqui o ponto G7. Já estou ameaçando aí, já estou querendo fazer um rei H8, para aí sim o peão de o bispo de H6 ficar atacado. Vou fazer outro lance bacana aqui, dobrar as torres na coluna D. Talvez um bispo F8 esteja a caminho aí, para gerar mais ataque no peão de D5, tá? A ideia aqui é a seguinte, o jogador, como eu já falei, é mais forte, tem mais rating. Então eu vou tentar jogar devagar e tentar fazer a coisa certa.
Vou fazer agora um bispo G8. O problema de bispo G8 é que ele já tem H5. Se eu fizer bispo F8, perdão, bispo F8, com a ideia de atacar o peão de D5, ele já tem H5. E eu não posso fazer H6, porque o bispo toma H6. Então eu vou fazer primeiro rei H8. Agora sim, se H5, eu tenho H6. H6. Se for ruim, paciência. Talvez ele já esteja armando algum sacrifício aqui. Ah tá, vai dar um chequezinho aqui agora. Mas aí que tá, agora eu faço bispo F8 ou bispo E7, ou seja, bispo F8, sobre defendendo o ponto G7. Mas agora ele tem cavalo G6, rei H7 ou rei G8, e cavalo toma, aí rei toma. A minha ideia agora, olha lá, eu não vou fazer rei H7 porque ele já pode entrar aqui nas casas brancas. Se rei H7, talvez aí um dama F5 já seja chato, né? Então eu vou fazer um rei G8. Se cavalo toma, eu tenho que fazer rei toma, porque ele estava ameaçando lá bispo H6 de novo, né? Com rei em G8. E de novo, está atacado o peãozinho dele em D5. Peão de D5 atacado. Não estou vendo golpe tático nenhum. Ele pode ter no máximo aqui um bispo H6. Mas aí peão toma H6 e a dama vai para G7 ou F7 defendendo o rei. Será que ele vai me arrumar um perpétuo aqui com bispo toma, peão toma, dama toma cheque, mas aí rei G7. E se dama toma cheque, dama F7 e dama H6, hein? Bispo H6, F7 toma H6, dama toma F6, dama F7, dama toma H6. E agora, estou com o peão de vantagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar rasteiro aqui, para não levar nenhum golpe tático. Cavalo D3 atacando a torre, ataca também o peão de B2. Se dama H8, óbvio, dama cobre o cheque. Deixa eu testar aqui qual que é a intenção dele. Oh, God. Meu tempo, dama F7. Meu tempo. 18 segundos contra 1 minuto e 43. Trocar as damas. Oh my God. 12 segundos. Com a ideia de avançar e colocar a torre. Não tem torre G5, não tem porque bispo toma. Mas de qualquer forma, com a ideia de avançar esse peão. Oh, F toma E4. Se F toma E4, torre aqui para atacar o peão de E4. Ele vai me dar cheque em H6. Eu tenho esse cheque. Rei H1, cavalo E5 atacando a dama. Dama H6. Eu vou fazer. Ele vai me dar cheque em H7. Eu vou sair do cheque. Ele vai me dar um cheque aqui. Oh, meu tempo caiu. Ok, vamos para a análise. Ok, retomando a análise, a partida começou com D4, cavalo F6, bispo F4. Após E6, a máquina já classifica H3, D5, peão E3. A máquina já classifica essa abertura como sendo ataque Trompowsky. Seguindo, bispo D6, bispo G5, roque, cavalo F3, C5, C3. Essa estrutura aqui é bem típica do sistema Core, né? Onde as brancas vão fazer bispo D3, tem alguns sacrifícios, algumas linhas com sacrifício em bispo H7, tem um ataque aí bem típico. Eu faço sempre nessa posição o B6 para fazer bispo A6, trocando os bispos de casas claras.
A gente sabe que nas partidas de peão da dama, esse bispo de casas claras das negras, o bispo de C8, ele normalmente tem dificuldade em entrar no jogo. Eu tento resolver isso com o B6 seguido de bispo A6. Segui o bispo D3, bispo A6, roque, já consegui trocar os bispos. E agora, cavalo de B vai para D7, defendendo o cavalo de C6, liberando a casa C7 para dama, para fazer dama C7, né? Cavalo BD7, cavalo BD2, dama C7, torre de A em D1, torre de A em C8, desenvolvendo peça, colocando torre em jogo, E4. Aqui, eu já ameaça, é o que está dizendo a seta vermelha, fazer E5 atacando duas peças. Aqui, como eu estou jogando com um jogador mais forte, eu não vou ficar tão preocupado em efetuar algumas trocas, aí, simplificando a posição, para ir para o final. Se empatar, legal. Se perder, vão perder tentando jogar direito. D toma E4, cavalo toma E4, cavalo toma E4, dama toma E4. B5 foi o lance que eu fiz com ideias aí de trazer a dama para atacar esses peões. A máquina sugere, diz que seria um pouco melhor torre de F em E8. Ok. B5, D5, foi o que ele fez. Aqui eu fiz o lance E5 com a ideia de fazer F6, atacando o bispo sai. Depois F5 atacando a dama, que sai. E com o peão negro em E5, com o peão negro em F5, conforme mostra as setas vermelhas, a gente vai ter um controle do centro e ameaças aí de avançar esses peões na hora certa. Um forte controle do centro do tabuleiro. Ele fez cavalo H4, F6, seguindo com o plano, bispo C1, C4. A ideia de C4 é a seguinte. Olha lá, o peão de C3 não pode mais defender o peão de D5. A ideia de dobrar a peça, de colocar a dama, enfim, de dobrar peças em cima desse peão e ganhar esse peão de D5, que agora está, na prática, ele está isolado. Cavalo F5, se ele fizer um futuro cavalo toma bispo, não estou muito preocupado com isso, porque eu tenho muitos peões nas casas negras, controlando as casas que são trafegadas pelo bispo. Cavalo C5, ganhando um tempo na dama. A gente vai ver um tema depois que aparece muito nessa partida, cavalo D3, o octopus, né, o cavalo bem avançado, aí, controlando 8 casas aí, avançadas. Eu demorei a ver esse lance, é um lance muito bom, lembrando aí da partida Kasparov-Karpov. Kasparov de negras fez o famosíssimo octopus, cavalo D3. Dama G4, pressão no ponto G7, torre de C em D8, já colocando torre na coluna semi-aberta, bispo H6, está atacado, defendi com torre F7, que depois vai vir para D7, pressão em D5. Bispo E3, torre de F em D7, H4. Aqui eu quis fazer rei F8 para tirar, porque já está vindo H5, H6, e se eu fizer H6, ele já teria um bispo toma H6, então para sair desses problemas já fiz logo o rei H8. H5, respondi com H6, a máquina já sugere cavalo D3, né? O octopus, seguido de B4, leve vantagem para as negras. H6 também correto, posição está igualada segundo a análise da máquina. Cavalo H4, olhando já as casas brancas que estão enfraquecidas, né? Peões nas casas negras, então as casas brancas estão enfraquecidas aí. De novo, a máquina sugere cavalo D3, eu fiz o bispo F8, colocando mais uma defesa no ponto G7 e já atacando o ponto D5. Cavalo G6, cheque. Aqui tem uma análise legal. O correto é rei G8. Eu não vou fazer rei H7, eu não vi a análise tática toda que está aqui, mas por princípio, eu não vou colocar o rei numa casa branca enfraquecida, as minhas casas brancas aqui do rei estão enfraquecidas, já vai levar logo lá um dama F5, ameaça de rei H7. Taticamente, a resposta mais correta para as brancas seria cavalo toma F8, já dá cheque ao rei, torre toma F8, e agora, olha, a dama está escravizada, está presa na defesa do cavalo em C5 e da torre em D7. Aí vai fazer bispo toma C5, dama toma C5 e cairia a torre em D7. Olha lá, bispo toma C5, se dama toma C5 errado, já cai também a torre. E se o correto, torre de F em D8, bispo volta para E3, as brancas ganharam uma peça, né? Então essa é a melhor sequência tática. O correto, então, o lance que eu fiz na partida. Evidente que eu não vi essa sequência tática toda para as brancas. Rei G8, cavalo toma F8, já ameaçando lá
Se, por exemplo, torre toma F8, ele já tem bispo toma H6, por isso eu fiz rei toma F8, dama G6, torre toma D5, finalmente ganhei esse peão que foi isolado pelo lance C4, torre de D em E1, cavalo D3 seria o melhor lance dessa posição, eu fiz dama F7, propondo aí alguma troca de damas para simplificar o final, ele evidentemente recusou, cavalo D3 finalmente o lance, seguido lá de torre E2 defendendo o peão de B2, dama G8, foi o que eu fiz, a máquina já disse que eu tenho vantagem decisiva com dama H5, né? Dama G8, ele recusou a troca, voltou para F5, a vantagem nessa posição é das negras, e eu perdi no tempo. Ok, valeu.